Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a maioria das cidades do mundo. É o tema da pedestrianização. É um nome difícil, mas é um assunto que é da sua vida, do seu dia a dia. Eu vou te falar tudo sobre isso, mas fique no nosso canal, acione o nosso sininho, se inscreva no canal, dê o seu like, faça os seus comentários e não esqueça de distribuir esse material para os seus melhores amigos. Pessoal, não é pedestrialização, não é pedestralização, é pedestrianização, vem do inglês pedestrianization. Nós não temos essa palavra no VOLP, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, e trouxemos esse estrangeirismo, mas o assunto é muito da moda, é o assunto nosso, que é mudar o conceito que temos de rua nas nossas cidades. Ou melhor, fazer uma volta para casa, voltarmos ao que era a rua durante séculos, durante milênios. Porque nos últimos 100 anos, com o advento do automóvel, nós mudamos o conceito de rua. O que é uma rua hoje? A rua é o local que leva para algum local. E o conceito que se quer hoje, o conceito da pedestrianização, é que a rua é o local. É o próprio local, é o local da convivência, é o local do encontro, é o local onde as pessoas vivem, e não simplesmente uma via de acesso a determinados locais. Então, com isso, esse conceito de pedestrianização passou a entrar para a agenda da maioria das cidades do mundo, em especial as grandes cidades, que sofrem com os problemas de trânsito, com a poluição, com a falta de amigabilidade das cidades em relação ao pedestre. E bem, esse assunto está em voga no mundo inteiro, no Brasil também. Nesse momento se discute na cidade de Goiânia um projeto chamado Centraliza, onde além do retrofit, da requalificação do centro, está o conceito da pedestrianização de algumas ruas, especialmente a Anhanguera e as suas cercanias. E assim nós temos muitos exemplos no próprio país e há muito tempo. Vamos lembrar aqui a Rua dos Andradas, a Rua da Praia em Porto Alegre, já há muitos anos, há décadas, transformou-se numa cidade, uma rua para pedestres. Você tem também em São Paulo, há muitos anos, a Rua Direita e as suas cercanias, ruas voltadas para o trânsito de pedestre. Vejam que foi feita uma pesquisa recentemente e 36% das viagens do brasileiro são feitas a pé, 29% em transporte coletivo. Em média, 65% dos brasileiros se movimentam através de a pé, bicicleta e transporte coletivo. E somente 35% é que se transporta em transporte coletivo. Então vejam que o conceito da cidade voltada para o automóvel, ele é um conceito impopular, porque ele atende 35% da população, 65% nesse sentido fica desatendida. E por isso que todo esse assunto da pedestrianização, da revitalização dos centros das cidades, porque normalmente nós estamos falando de centros históricos das cidades, onde nasceram as cidades, normalmente a pedestrianização ela afeta essas ruas, Então você tem o caso de La Rambla em Barcelona, que transformou-se num ícone de Barcelona. Você tem o caso da Times Square. A Times Square foi transformada ali
pedestrianizada, e hoje 400 mil pessoas trafegam aí pela região da Broadway, especialmente na região da Times Square. Inclusive, esse assunto é muito importante ser tratado porque, de um modo geral, nas cidades que não têm pedestrianização, as pessoas, e principalmente o pessoal do comércio, eles tendem a imaginar que a ausência do centro vai diminuir os seus negócios. E não é verdade. Todos esses casos que estamos falando aqui foram de sucesso total, não só para os pedestres, mas principalmente para o comércio, para os serviços, porque são lugares indutores ao comércio, porque a pessoa fica mais tempo na rua e ela é induzida a comprar mais. E ela, outras atividades, principalmente a indústria criativa, a questão da cultura, a questão de escritórios mais modernos, mais voltados à questão de tecnologia, com muitos jovens, e a trafegabilidade dos idosos. Então, o conceito principal da pedestrianização é a democratização do espaço público. Então, nós temos muitos casos no mundo emblemáticos de lugares que foram destinados a pedestres, normalmente uma rua principal, mas em muitos casos na rua principal e nas suas cercanias. Isso aconteceu com a Rua Augusta, por exemplo, uma grande revitalização que houve em Lisboa, em Portugal, né? Você tem isso há muitos anos na Graben, em Viena, na Áustria, que é um lugar que todo mundo quer ir. Percebe isso? Quer dizer, quem chega em Viena, o primeiro lugar que ele quer ir é na Graben, que é o lugar onde tem um comércio fabuloso, um comércio de alto luxo, né? Um lugar onde você tem entretenimento, você tem todas as coisas da cidade ali, e então todo mundo quer ir para lá. Então o comércio se beneficia disso. Você tem uma rua imensa em Copenhague, na Dinamarca, chamada Stroget, que é mais de 1 quilômetro de pedestrianização, e é o lugar mais bacana de ir de Copenhague. E você tem outros exemplos. Por exemplo, na China, você vai em Xangai, você tem que ir na Nanjing Road. Na Nanjing Road é o lugar que você compra uma casa ou você compra um escorpião frito, o que você quiser. Na Nanjing Road é o único lugar de Xangai que você pode comprar realmente de tudo. Então, assim, são muitos outros casos de outras cidades. Em Sydney, por exemplo, George Street, a George Street também passou por um processo de pedestrianização. Então temos outros casos também de muito sucesso, por exemplo, uma rua que há muitos anos é voltada ao pedestre, é 15 de novembro, né? A Rua das Flores, em Curitiba, no Paraná, que é o lugar onde você tem que ir. E depois você tem, por exemplo, no Marco Zero, lá em Recife, no Recife, em Pernambuco, e as suas cercanias ali, uma adaptação da região portuária para o uso dos pedestres, para atividades culturais, gastronômicas, fazendo sucesso da cidade de Recife. Aí você pega, por exemplo, São Paulo, uma experiência que está tendo agora, que são as ruas abertas da Liberdade, nos fins de semana, onde se fecha para o trânsito, e é uma excelente iniciativa em São Paulo. No Rio de Janeiro, você tem já a Rua do Ouvidor, que tem um pouco essa pegada, mas o Rio de Janeiro deveria explorar mais isso. A própria Rua do Ouvidor, uma parte dela já é ocupada por restaurantes, lugares assim de entretenimento, mas boa parte dela quase não é trafegável, e as cercanias em volta. Então o Rio de Janeiro tem uma possibilidade espetacular de pedestrianizar quase todo o seu centro da cidade, a bem dos turistas, do carioca, de todo mundo que for para lá, para melhorar a vida das pessoas.
É disso que se trata quando você fala em pedestrianização. A cidade ficar mais friendly, mais amigável ao ser humano. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da nova cidade. O que é a nova cidade? É a cidade dos 15 minutos. É a cidade em que você poderia, andando, sair do seu trabalho e ir para sua casa, sair da sua casa e ir para o entretenimento e ter uma vida completa com 15 minutos de caminhada. Então, esse é o novo conceito. É o conceito da cidade habitável, da cidade caminhável, da cidade compacta, da cidade de uma vida só. E esse exemplo, no limite, foi dado por Pontevedra. Pontevedra, na Espanha, é uma cidade que era horrível, um trânsito horrível, e tomaram uma decisão drástica de transformar praticamente toda a cidade em caminhável. E o resultado que tiveram disso é uma coisa impressionante, porque a maioria das cidades da Europa, de um modo geral, e em particular da Espanha, é que elas estão diminuindo de população. E Pontevedra recebeu nos últimos 10 anos 12 mil novos moradores atraídos por essa ideia. Vejam, Pontevedra, então, é um exemplo de que é possível, sim, transformar a cidade toda de maneira engenhosa, né? De maneira que os principais serviços têm acesso, você tem acesso por algumas vias, mas o miolo da cidade, ele é caminhável, ele é friendly, ele é pedestrianizado. E esse é o exemplo que Pontevedra traz para todos nós. E claro, muitas outras cidades do mundo estão trabalhando nisso, né? Você tem Buenos Aires, Paris, Londres, trabalhando em ideias de pedestrianização para atrair as pessoas. E uma coisa interessante que temos agora é uma pesquisa que é possível ser feita com um modelo para determinar o índice de caminhabilidade de uma cidade. Então isso foi desenvolvido no Rio de Janeiro e está disponível para todo mundo que queira usar isso como um parâmetro de caminhabilidade, né? Fazendo com que haja uma medição da cidade, tanto do ponto de vista de como ela está hoje, de como ela ficará depois e onde se quer ir. Porque o objetivo, afinal de contas, meus amigos, é que a cidade volte a ser dominada pelo ser humano, pelas pessoas. Não é possível nós entregarmos as nossas cidades aos automóveis, eles serem os protagonistas, né? O protagonista é o ser humano, né? A bem da sua saúde saúde física, da sua saúde mental, a bem da sustentabilidade emocional das pessoas e da própria cidade e do nosso planeta. Obrigado.